Vossa Excelência quer fazer alguma manifestação? Já posso passar para o último orador. Conceda a palavra ao senador Eduardo Jurão. Muito obrigado. 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe cumprimentar pela condução dos trabalhos, cumprimentar o relator, nosso vice-presidente. Seja muito bem-vindo aqui a essa casa, doutor Andrei, assim como também doutor William. Eu venho de um estado que está passando por uma tragédia humanitária sem precedentes. Eu confesso que fiquei horrorizado quando eu vi o nosso ministro da Justiça no day after, no dia seguinte à operação lá no Rio de Janeiro. Ele estava indo receber, em vez de estar no Rio, estava indo receber um prêmio de cidadão cearense e soltou uma pérola que até agora eu não entendi. Ele disse que o estado do Ceará é uma referência na segurança pública, quando os dados do próprio Ministério, todo mundo sabe. Eu queria primeiro lhe perguntar, vou fazer uma série de perguntas aqui, se o senhor puder tomar nota, que são várias. Se o senhor tem passado os dados para o ministro do que está acontecendo no estado do Ceará. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão entre Ceará e Bahia, 5 no Ceará. O mais efetivo, o mais violento é o município de Maracanaú, doutor Andrei, que até expulsão de líder religioso teve. E eu vou perguntar para o senhor aqui, porque esse é um caso típico, que pode ser enquadrado como terrorismo na nossa lei. Expulsão de líder religioso do terreiro de Umbanda. Eu queria lhe perguntar também o seguinte, eu sou autor da PEC, da autonomia da Polícia Federal, não sei se o senhor sabia disso. Em 2020 eu coletei as assinaturas aqui, quando teve aquele momento de discussão da autonomia, e eu tenho o maior respeito pela Polícia Federal, o conjunto da obra dela, a gente é muito acreditada pela população brasileira. Agora, o senhor não pôde vir aqui numa audiência do Senado Federal, em março, enviou o doutor Rodrigo, sobre aquele caso do português que foi parado no aeroporto. E teve um caso aqui que eu fiquei muito preocupado, porque ele citou aqui, não sei se foi com a sua autorização, ele colocou: quem flerta com a criminalidade e ofende o STF pode ser barrado ao entrar no Brasil, frase dele. E ele deu a entender aqui, segundo o diretor da Polícia Administrativa, 143 mil nomes constam na lista de alerta. 143 mil pessoas estão sendo monitoradas por suas opiniões políticas, doutor Andrei. Eu queria saber sobre isso. Será que o foco da Polícia Federal, em vez de estar no crime organizado, está numa perseguição política? Porque eu vi o senador Marcos Duval colocar o caso dele, que é escandaloso, em termos de flagrante perseguição, mas nós temos o deputado Marcel Van Hatten, que por uma fala na tribuna está aí indiciado. Nós temos o deputado Carlos Jordi e tantos outros que estão hoje no Brasil vivendo aí uma perseguição por suas ideias. Essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor. A PF concorda com os rankings recentes que colocam várias cidades cearenses entre as mais violentas do Brasil? Ou isso é fake news? Se sim, qual a análise da PF sobre as causas específicas do Ceará? Expansão de facções, disputa por rotas, corrupção local, fragilidade das polícias locais. Queria ver a sua análise sobre o caso dramático do Ceará, que eu apelo para que o senhor tenha mais atenção para o nosso estado. Quantas operações a Polícia Federal realizou no Ceará nos últimos 36 meses, com foco em desarticular células de grandes facções? Queria saber o número. Também não vou citar aqui o nome das facções do Ceará, são várias. A PF tem mapeado as prefeituras, câmaras municipais ou servidores que sofreram coação ou foram capturados por facções do Ceará? Há indícios de uso de estrutura do governo municipal, contratos, licitações, concessões para lavar recursos de facções? Quais esses indícios, quais estratégias as facções têm utilizado para cooptar lideranças políticas locais?
Ainda sobre a cooptação da parte política cearense pelo crime organizado, a PF abriu inquéritos que relacionam financiamento de campanhas, compra de votos ou pressão eleitoral com recursos de facções em 2022 e 2025, nesse período entre 2022 e 2025, quais inquéritos e quais resultados a população do Ceará quer saber. Tem um prefeito foragido que todo mundo sabe onde anda lá, mas não foi preso ainda. Já tem meses. É porque é aliado do governo, do PT? É isso? Essa é a pergunta que a população faz. Como está a cooperação, doutor Andrei, sobre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o TRE nesse sentido dessas operações? Quanto à absurda situação de famílias mencionada pelo colega Sérgio Moro, sendo expulsas de suas casas pelas organizações criminosas do Ceará, que mecanismos emergenciais a PF recomenda para a proteção dessas famílias? Comunidades expulsas inteiras por traficantes, são bairros fantasmas. Lhe convido aí no município de Morada Nova, por exemplo. Tem um bairro lá que não tem ninguém. Que medidas de proteção, ações de polícia judiciária, quais ações foram tomadas? Eu lhe pergunto também, qual a sua visão sobre o Cadastro Nacional de Pessoas que estão sendo vítimas de remoção forçadas de suas casas e locais de negócio? Eu estou entrando com esse projeto de lei aqui para fazer esse cadastro, porque essas pessoas estão invisíveis. A cada 3 dias, relator Alessandro Vieira, uma família está sendo expulsa de suas casas no Ceará. São 2.000 famílias. Onde é que nós vamos parar com relação a isso? O tempo é muito curto, mas vou tentar concluir. A PF identificou se houve falhas de ação ou de cooperação por parte das forças de segurança do Ceará na prevenção dessas expulsões? Em caso em que o crime organizado ameaça ou despeja famílias inteiras, a PF foi acionada, ignorada ou impedida de atuar? E qual seria, na visão técnica da Polícia Federal, o arranjo ideal de imigração para evitar que facções substituam o Estado na gestão de comunidades inteiras? A Polícia Federal possui levantamentos atualizados sobre quantas famílias foram expulsas de sua casa por facções na disputa por território. A PF considera que esse fenômeno configura uma forma de remoção forçada de famílias constante no Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, doutor Andrei. Quais ações federais vêm sendo adotadas ou deveriam ser adotadas para impedir que facções determinem quem pode ou não pode permanecer num bairro? Isso é ou não é terrorismo? Considerando que o Estatuto de Roma, presto atenção a todos os colegas, inclusive, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional tipifica a perseguição contra qualquer grupo identificável por motivos religiosos como crime contra a humanidade, equiparado, sim, à prática de terrorismo. Sob quais circunstâncias os ataques sistemáticos e forçados a terreiros de Umbanda em Maracanaú poderiam ser enquadrados nessas categorias de crime, doutor Andrei? Como a Polícia Federal pode atuar para punir responsáveis, uma vez que o Brasil é signatário desse estatuto? O senhor falou tanto em cooperação internacional. Já houve a instauração de alguma investigação por parte de instituição sozinha ou em parceria com as forças de segurança do Estado do Ceará? Quais instrumentos a Polícia Federal tem usado para rastrear transações de casas de apostas? Outro drama que a gente vive, as bets, né? Cooperação com bancos, fintechs, né? Cripto, plataforma de pagamento, há acordos internacionais em curso. Saiu em manchetes de grandes veículos de comunicação, os tradicionais, que nunca essas casas de apostas lavaram tanto dinheiro, aumentaram tanto seus lucros a partir dessa regulamentação que foi feita agora, durante o governo Lula, penalizando os mais pobres. E aí? A Polícia Federal entende que a legislação atual sobre jogos e apostas facilita a lavagem de dinheiro? Que recomendações legislativas a PF encaminhou ao Ministério da Justiça, Receita Federal, para o fechamento dessas brechas? Então, aqui são os casos do Ceará. Facção X ameaça terreiro de Umbanda e 4 centros religiosos fecham as portas em Maracanaú, na Grande Fortaleza.
a cidade mais violenta do nosso país, do Brasil. Olha aqui, senhor presidente. Outubro de 2025 é o mês com o maior número de mortes em ações policiais na sede histórica do Ceará. Nós temos... Está acontecendo lá 18 homicídios em um só dia. Final de semana você chega a números aí que próximo de 30 nós estamos vendo. Obrigado, senador. 5 bairros de Fortaleza registram expulsões de moradores e prisões de envolvidos. São só matérias recentes. Só para cumprimentar, e eu faço essas perguntas ao senhor, se puder responder, eu lhe agradeço. Antes de passar a palavra... Presidente, pela ordem. Só um minuto. Antes de passar a palavra ao convidado, eu só queria pedir aos colegas aqui que nós temos que ter responsabilidade com qualquer informação que a gente passa. Eu não acho razoável, independente de partido político, você atribuir que a polícia A, B ou C não está agindo porque é do governo da oposição ou do governo de um campo progressista. Eu me sinto ofendido com isso, porque eu sou delegado de polícia com muito orgulho. E eu tenho a plena convicção da Polícia Federal que ela faz atuação observando os princípios que regem a administração pública, lá do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, por favor, senador, com todo respeito, falar que não está sendo cumprido mandado de prisão, porque é do governo, do campo, do governo atual, não é isso. Nós tivemos um passado recente em que um ministro da Justiça saiu denunciando interferência na Polícia Federal, que não tinha autonomia. Então, por favor, eu, enquanto presidente, eu não vou admitir que nenhuma hipótese, nem para um lado A, nem para o lado B, caia nessa, com todo respeito. Não vou conceder a tréplica, porque eu só isso me incomoda enquanto delegado. Porque eu fico me colocando no local da Polícia Federal falando que não foi cumprido o mandado de prisão porque é uma aquiescência ou que vai atender um governo, o governo que está de plantão. Não, isso não existe. Isso não existe. Mesmo porque o Código de Processo Penal, ele é claro no artigo 301, quando diz: qualquer do povo poderá prender, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. E lá ainda no 302 ele vai falar: constitui flagrante delito quem está praticando a infração, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido, quem é encontrado. E a Polícia Federal, ela cumpre ordem judicial. E toda ordem judicial tem que ser fundamentada. Agora, pode não agradar a A, B ou C. Agora, eu consulto e faço uma provocação. Quantos mandados de prisão nós temos em aberto na Polinter do estado do Sergipe? Quantos mandados de prisão, que é a Delegacia Especializada de Vigilância e Captura? Então, eu só pediria, assim, por gentileza, que vamos manter a serenidade. Esse Senado, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Senado, porque nós temos aqui um tratamento cordial, cortês. Então, quando há esse tipo de manifestação, eu, com todo respeito, eu tenho certeza que o senador Alessandro também, porque é muito ruim a gente fazer parte, porque as instituições são de estados. As pessoas passam, mas as instituições são permanentes. Então, eu quero aqui fazer mais uma ressalva da minha admiração, do meu respeito, da minha consideração, e acredito piamente que a Polícia Federal, como instituição de Estado que é, com as atribuições constantes no artigo 144, ela sempre cumpre com os princípios que regem a administração pública expresso no artigo 37 da Constituição Federal.